Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, versículo de número 36. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou em casa. E vieram até ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos das trevas. O inimigo que semeia o joio é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Porém, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, fala comigo. Sim, não fala o que eu quero escutar não, eu falo o que eu preciso. E nessa noite, o meu coração e a minha mente está preparada para ouvir a tua palavra. Diga: em nome de Jesus, eu vou sair daqui com a tua palavra guardada no coração. Amém. Salva de palmas para Jesus. Pode sentar. Muito conhecida. Coloca aqui, eu te pedi. Muito conhecida. Ah, é? Então troca. Aleluia. Muito conhecida a parábola do joio e do trigo. Fogo nunca dorme. E um dos assuntos mais acalorados e conhecidos. Quem está na salinha das crianças? Já deu, avisa a Érica que não deixa as crianças saírem, mas não, para cá não, por favor. Viu? Obrigado. Um dos assuntos mais acalorados e debatidos entre os homens é como é que o mundo vai acabar. Todo mundo quer saber como será o fim do mundo. Então, uns dizem, é uma explosão atômica. Outros dizem, vai ser uma superpopulação, e essa superpopulação tomará a água doce do mundo, vai comer, não vai ter mais, todo mundo vai morrer de fome. Alguns dizem que vai ser por uma grande guerra. Outros, o mar vai invadir e vai acabar com tudo. E os homens do mundo discutem sempre as mudanças climáticas e o que pode extinguir esse planeta e a vida na Terra. O que eu acho interessante é que quando Jesus vai falar do fim do mundo, ele usa a parábola do trigo e do joio, ou do joio e do trigo, dependendo de como a sua Bíblia coloca a palavra. O nosso Senhor Jesus, ele propõe essa parábola em Mateus capítulo 13, para descrever a época em que nós vivemos. Porque o que explica os mistérios no reino do céu? É tudo aquilo que Cristo, através da palavra, vai revelando gradativamente, o que a gente chama na teologia de dispensacionalismo. Então, esta era presente, ela começou na primeira vinda de Cristo até a sua morte. Esse período já durou mais de 20 séculos. Estamos no século 21. 21 séculos já se passaram desde que Cristo veio a esta terra, pregou e morreu nesse mundo. E o reino está operando no coração de todos os verdadeiros crentes e será uma realidade em algum momento futuro. Então a parábola, por exemplo, do semeador é a parábola que vem antes dessa. Se você abrir sua Bíblia, Mateus 13, e voltar para trás, o 12, você vai ver a parábola do semeador. A primeira parábola foi projetada para ensinar sobre as diferentes respostas que os nossos corações dão à pregação do Evangelho. E a segunda parábola, Jesus falou sobre as falsificações, os falsos crentes, as falsas expressões de adoração e de igreja que haveria na terra, e ele deu o nome de parábola
do joio e do trigo. Então, versículo 24 do capítulo 13, o nosso Senhor diz que o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. O reino do céu é semelhante ao homem que semeou, não precisa botar não, semeou a boa semente no seu campo. Essa palavra é semelhante, é a mesma expressão para dizer que é muito igual, muito parecido, quase idêntico, cópia exata. O reino do nosso Senhor assumiu uma nova forma, uma nova característica na terra. O reino de Deus é semelhante. Então, muitos princípios do reino espiritual agora opera no nosso mundo, através do Espírito Santo. Só que, antes de eu entrar na parábola, só esclarecer uma coisa: o semeador é Deus, o campo é o mundo. Nós lemos: os filhos do reino são os crentes verdadeiros, é o trigo. O filho do maligno, os crentes falsos, é o joio. O inimigo é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os anjos é o ceifeiro. E o celeiro é a manifestação do reino de Deus. Aí no versículo 36, o Senhor fala essa parábola para as multidões. Ele começa contando para a multidão. Só que Jesus não explica ela para a multidão. Quando Jesus entra, que a multidão vai embora, nós lemos isso. E entrando em casa, os discípulos perguntaram o significado da parábola. E aí Jesus explicou. Se essa parábola é um mistério para você, se essa parábola, conteúdo dela, para você é algo chato de entender, se para você é algo, um negócio sem graça, é desinteressante, você tem um problema. Porque Jesus vai dizer aos discípulos, no versículo 34 e 35, que ele não explicou a parábola, porque o povo estava como joio. O povo estava desinteressado, não queria saber da palavra, não queria explicação, não queria entender sobre as coisas espirituais. Mateus capítulo 13, versículo 34. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por parábola. Sem parábola nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, Cristo semeia a boa semente, que é interpretada como os filhos do reino. Na parábola do semeador, a semente é a pregação. Na parábola do joio do trigo, a semente é pessoas. Então, Jesus semeia a boa semente. Jesus coloca os filhos do reino. E o diabo? Os filhos das trevas. Os filhos da perdição. Então perceba que aonde a gente estiver, se nós formos filhos do reino, aonde estivermos, se nós formos alguém implantados por Jesus, do reino de Jesus, nós vamos representá-lo em qualquer lugar. Teve um caso que nós estávamos tratando de uma jovem que ela dava muito trabalho numa escola. E aí os pais tiraram ela da escola e botaram em outra. E começou a dar trabalho. Aí ela tirou de novo e botou em outra. Eu disse: irmã, o problema não é a escola, o problema é a pessoa. Aonde ela estiver, ela vai manifestar quem ela é. Se é joio ou se é trigo. No versículo 38, Jesus identifica claramente que o campo aonde as sementes são lançadas não é a igreja, é o mundo. Satanás lança os dele e Jesus lança os dele. O campo não é algo que corre na igreja visível. O campo, o mundo não é algo que está ligado somente à esfera natural. É mais do que isso. O trigo e o joio crescem no mundo. A boa semente, que são os filhos do reino,
no sentido em que são pessoas que pertencem a Deus, que representam a Deus e que são leais ao seu Senhor, e o trigo e o joio, que são os que não são fiéis a Deus, mas sim aos preceitos, aos ensinos do diabo. O trigo representa a igreja verdadeira e o joio representa a igreja falsa. O joio é uma planta venenosa, eu acho que eu falei semana passada, que ela se parece muito com o trigo. É uma cópia exata do trigo. E que nenhum especialista em planta consegue discernir o que é joio e o que é trigo. Mas, na medida que eles vão crescendo e o tempo vai passando, até uma criança de 5 anos sabe dizer o que é o joio e o que é o trigo. Porque o trigo, ele se enverga e o joio permanece em pé. Então, o joio, que são os falsos crentes, a falsificação do povo de Deus, a falsificação do que é a verdade, representa a igreja falsa e representa a versão distorcida do que se chama Deus. No versículo 39 diz que o inimigo que semeia o joio no mundo é o diabo. Então o diabo está semeando falsos crentes nesse mundo. Crentes que se posicionam estrategicamente e ideologicamente contra a verdade da palavra. Relativiza o pecado, não tem nada a ver. São pessoas semeadas pelo diabo. O evangelho no grego diz que Satanás ultrapassa. O que significa? Que as pessoas que o diabo coloca para pregar é mais do que as que Jesus coloca para pregar. Que tem mais pregador do diabo do que de Deus. Que tem mais igreja do diabo do que de Deus. Que tem mais obreiro do diabo do que de Deus. Que tem mais crente do diabo do que de Deus. Porque enquanto Cristo semeia pouco, Satanás semeia muito joio, semente de joio. Então Satanás chega em um momento em que os homens dormem, capítulo 13, verso 25. E chegando o inimigo do dono do campo em que eles dormiram, Satanás lança a sua falsa semente. Irmão, o não cristão não se importa com coisas espirituais. Está totalmente adormecido pelos artifícios sutis de Satanás. Satanás tem o livre acesso, a mão livre para semear o seu povo, o seu obreiro, o seu ministro de louvor, o seu músico, o seu pregador, o seu pastor, no meio do reino de Deus, no mundo, na terra, aonde deveria ser a igreja, ser a única expressão de adoração. Então, por pura malícia, expertise, Satanás semeia falsas pessoas no nosso meio. É aquele cara que era bandido, se converteu, mas anda dando em cima da mulher dos outros. O que é melhor para Satanás? Deixar um bandido matando o povo e todo mundo saber o que ele é bandido? Ou trazer ele para o reino com uma mensagem sutil e com uma obra fazendo muitos se perderem e desviarem da fé, desacreditando em Deus? Satanás é inteligente. Satanás, ele finge que alguém se converteu. Porque o joio é uma falsificação do verdadeiro povo de Deus. Semelhante, parecido, cópia quase idêntica. Satanás é o grande enganador. E que melhor maneira de agradar as massas do que estabelecer uma igreja falsa, que agrada o que a gente quer ouvir. Que diz o que a gente quer escutar, que não chama a nossa atenção, que não fala nada que vá nos afligir. No início,
a falsificação do joio e do trigo é praticamente imperceptível. São muito idênticos. São parecidos de uma maneira que são praticamente gêmeos idênticos da mesma placenta. Mas com o tempo, com o crescimento, com o amadurecimento, as falsificações marcam as suas cores. Provam ser rejeitadoras, grosseiras da verdade. E a Bíblia diz que nós podemos conhecer os incrédulos pelos frutos. Enquanto a árvore é nova, enquanto a árvore é pequena, ela não dá fruto, ela tem que crescer, demanda tempo. Mas quando os frutos começarem a aparecer, a gente vai saber se aquela árvore é boa ou não. No início, ele canta, mas ele canta também. Quem é o joio? Eu sei lá, os dois cantam, canta bem que só, canta afinado. No início, ele prega, mas ela prega também. No início, ela ora, mas ele ora também. No início, ele trabalha, ele ajuda, ele está ali envolvido na obra de Deus. Mas na medida que o tempo passa, o trigo se apaixona cada vez mais. E o joio? Começa a faltar as orações. Vem um culto, aí vem 2 não, vem 3 não. Não adianta se esconder. Pelos frutos os conhecereis. O joio se envolve mais, cresce mais, entra mais, se aprofunda mais. E o trigo, quanto tempo mais passa, mas ele se afasta mais, mas ele distancia mais. Mas a verdade para ele é um peso, mas a vida de santidade é um problema, mas o pecado está mais envolvido. Porque pelos frutos as atitudes demonstram a natureza da árvore. Frutos dignos de arrependimento. Não costumo dizer, mas vocês estão tão calados hoje. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: eu vou saber que você é joio ou trigo quando o tempo passar. Então, joios são os crentes professos, grupos que afirmam ser cristão, mas não são. Tem alguém aqui, não responda não. Tem alguém aqui que cantava e deixou de cantar? Tu é joio. Se não se converter, deixou de cantar, deixou de pregar, não é mais obreiro, não fala mais, não evangeliza, falta culto que só a bexiga. Está envolvido em pecado, está no vício, e tu ainda tem coragem de dizer que é um crente verdadeiro? São crentes que afirmam ser cristão, mas não são. Não são. São falsos crentes que dão aparência de verdadeiro, mas é falso. Cópia chinesa. Quando botar uma corrente elétrica acima do 220, ele pifa. O original aguenta, mas o falso pifa. São crentes liberais, modernistas, neo-ortodoxo, existencialista. São crentes que representam a verdadeira igreja, mas são falsos porque negam o verdadeiro ensino da palavra. São crentes que querem adorar a Deus e querem continuar no pecado. São crentes que buscam mensagens na internet, vídeos no YouTube, para justificar o seu erro. Olha a música do mundo, a Bíblia não fala, não sei o quê. Já prestou atenção, irmã Ney? Que todo mundo que gosta de música do mundo também gosta de tomar um vinhozinho escondido. Também chama um palavrão quando está com raiva. Também odeia servir a igreja. É gente da mão mirrada que nem dizime nem oferta. E é pessoa que gosta de fofocar. Aí um infeliz desse ainda tem coragem de dizer que é joio, que é trigo, perdão. É uma atrás da outra. É aqueles que sensualizam. Você olha a foto dela assim, ela está com a boca sensualizando. Ela faz questão de mostrar os peitos. A barriga ela não mostra, né? Mas os peitos quer mostrar.
Por que, Rivaldo? Porque são uma falsificação da verdade. Qual é a necessidade de você querer aparecer na rede social mostrando o seu corpo? Para quê? Não tem necessidade nenhuma. Então, esses falsos crentes disfarçados de religiosos, eles agem de várias maneiras, como que se fosse uma igreja verdadeira, mas quando você entra no interior, encontra o veneno. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 1, cuidado com o veneno, o fermento dos fariseus. Você encontra o veneno do falso ensino em toda parte. E a verdadeira igreja, o trigo, foi alertado sobre os falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores, falsos obreiros e falsos irmãos. Então esses falsos cristãos, disfarçados de religioso, misericórdia, já passou meia hora, disfarçado de religioso, parece ser justo, íntegro, mas eles são falsificados. Cristo está semeando os verdadeiros crentes no mundo, espalhando homens comprometidos com a verdade, comprometidos em fazer a diferença, comprometidos em trazer a presença, a unção, a graça, a mensagem de Deus. Mas Satanás também está espalhando homens, mulheres, comprometidos com a mentira, com a safadeza, com a prostituição, com o homossexualismo, para pregar e dizer que está tudo ok. Mateus capítulo 7, versículo 14. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, poucos entrarão por ela. Mateus 7, 15 ao 20. Guardai-vos dos falsos profetas, porque vêm até vocês disfarçado como ovelhas, mas no seu interior. Quando a Bíblia diz no interior, é sobre o que ele está dizendo, é sobre o que sai dele, da boca. Mas no seu interior, as suas palavras são palavras de lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda a boa árvore produz bom fruto, e a má árvore produz mau fruto. Uma árvore boa não pode dar mau fruto, uma árvore má não pode dar bom fruto. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. Atos 20, 29 diz assim: eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão pessoas falando coisas perversas para atrair discípulos após si. Então esses falsos crentes são falsificação da coisa real. Geralmente é pregador legal, que passa por tu na rua, dá tchau, abraça, aperta, um beijo e tudo. São muito legais. Seria tão bom, né, se ele já viesse mostrando quem de fato é. Mas a gente conhece quem é de onde procede aquele homem ou aquela mulher, pelo que ele fala e pelo que ele faz. Não pelo que ele nos trata. Ai, fulano é tão simpático. Você tem que ver se o teu pastor, o teu obreiro, o teu marido, o teu irmão, tem que ver se ele é simpático. Não, tem que ver se ele é verdadeiro. Porque de gente simpática o inferno está cheio. Então, nos nossos dias, nosso tempo, como povo de Deus, a gente está tão maravilhado com o afastamento do verdadeiro cristianismo bíblico, que os hereges, os mentirosos, reinam livremente em todas as igrejas e ninguém sequer levanta a sobrancelha. Eles estão lá, metendo pau na gente, Vocês são fundamentalistas, vocês são homofóbicos, vocês são tem discurso de ódio. E o que é que a gente faz? Fica tudo calado. Não tem coragem de botar na rede social: homossexual vai para o inferno, ladrão vai para o inferno, adultério vai para o inferno. Com medo. Com medo. E eles estão se arrasando, porque eles têm o poder do Estado, da lei.
Sabe o que Pedro fez quando prenderam ele por pregar a verdade? Ele disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a reação normal dos servos era arrancar esses falsos crentes, mandar fechar a falsa igreja, se livrar do falso ensino. É normal que a gente queira lutar, é normal que a gente queira atacar os inimigos da verdade. Mas Jesus, conhecendo o povo, Jesus disse no verso 28: deixe o joio e o trigo crescerem juntos. Só prega a verdade e deixa eles aparecerem. Deixa eles postar vídeo no Instagram, deixa eles fazerem cruzadas, todo desmantelado. Ganhei 40 almas. Aí tu vai olhar a vida do cara, um adúltero, não congrega, não tem pastor, não tem igreja. As igrejas de hoje estão repletas de hereges. O que é herege? É aquele que inverte a verdade em mentira. Está cheio de herege, ensinando nos púlpitos, ensinando nas igrejas de mundo afora. Então, embora seja verdade que nenhuma igreja esteja livre dos incrédulos, do joio, é tarefa de cada igreja manter a igreja o mais pura possível. O joio não é aquele que erra e que peca, não. É aquele que sabe, mas continua porque quer, porque gosta, porque está achando bom. Pelos seus frutos. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem escândalo e dissensão, que promove separação e que promove escândalo, contra a doutrina em que aprendestes. Afaste-se deles, porque estes homens não servem a Cristo nosso Senhor, mas servem a si mesmo, com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Essa semana eu fui com o Vinícius na casa do irmão, não foi? Vamos orar. Foi o que eu disse a ele: o Senhor está escondendo alguma coisa. Aí Vinícius olhou assim para minha cara. Eu digo: pode desembuchar, está escondendo. Porque não tem como você dizer que está orando, está lendo, jejuando, e está sendo atacado por demônios. O Senhor está escondendo alguma coisa. Não, é porque fulano. Eu digo: fulano, não se faça de vítima, porque você não é vítima. Que ninguém é inocente, nem eu. Está achando que quando eu vou orar eu digo: ô Senhor, está tão difícil, os crentes não estão querendo me respeitar como pastor. Eu digo isso? Eu sou lá nenhuma vítima. Brinca, eu sou pior do que alguns aqui. Peça boa. Eu digo logo a Deus: olha, Senhor, eu queria dizer umas verdades na cara de fulano. Eu ia dizer isso, eu ia dizer isso, e eu ia dizer isso. Aí tem vez que Jesus diz: diga. E tem vez que ele diz: não diga nada. Aí eu não digo nada. Mas não tem que se aproximar de Deus dando uma de inocente, que ninguém aqui é inocente. Ninguém é inocente. Então existem várias igrejas, várias placas, várias religiões que a sua doutrina, o seu ensino é um ensino joio, falso. Ensino falso. Nosso Senhor disse que haverá uma grande colheita, viu? Haverá uma grande colheita. O fim dos tempos está se aproximando. A era do advento de Cristo está chegando e Ele julgará o mundo. A Bíblia diz que os anjos estão prontos para recolher o joio, perdão. Estão prontos para recolher o joio. Cristo cuidará dos falsos crentes no seu tempo e na sua mão poderosa de julgamento. Porque a verdadeira igreja não tem que se levantar, não tem que se preocupar, tem apenas que pregar a verdade.
somente. O texto vai dizer que os falsos crentes serão lançados em uma fornalha de fogo, que é um símbolo do inferno e da morte eterna, e lá haverá lamento. O que é lamento? Lamento é chorar pelo que devia ter feito e não fez. Lá haverá lamento, ranger de dentes. Então o inferno será um lugar horrível, é um lugar de sofrimento constante. E às vezes eu escuto gente zombando do inferno. Ah, se eu for para o inferno, eu vou estar lá com todos os meus amigos. Vamos brincar, vamos beber, vai ter mulher bonita, vai ter jogo, vai ter cigarro. Teremos um grande momento para os nossos pecados. Não. No inferno você não vai ter paz para poder pecar. Você estará sofrendo sempre as dores eternas do castigo eterno merecido por Deus. No versículo 41 e 42, eu me encaminho para o final. A Bíblia diz assim: e os discípulos perguntam, e Jesus responde. Olha o que Jesus vai dizer, verso 41 a 42. Como é que o mundo vai acabar? Como é que vai acontecer o juízo? Após o julgamento, os justos, os filhos do reino, preste atenção, serão levados para Cristo, e os demais lançados como palha é lançada ao fogo. E a parábola termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão, a mensagem é clara. A mensagem é clara. Afirma que existe apenas dois tipos de pessoa no mundo: o crente e o descrente, o trigo e o joio. Olha para a tua vida, quem tu é dos dois? Aqueles que realmente creem em Cristo, trigo, sua vida pautada no Evangelho, trigo. Mas aqueles que não são, estão perdidos e serão julgados e expulsos do reino de Cristo e punidos por toda a eternidade. Então você é salvo ou você é perdido? Você é filho do diabo ou é filho do rei, de Deus? É um verdadeiro cristão ou um falso cristão? Você está no reino ou você está apenas no mundo? Então a gente tem que parar de brincadeira. A gente tem que parar de entrar na igreja por brincadeira. Coloca aqui para mim Mateus 18:15, do 15 ao 18. Parar de brincadeira. Porque se você quiser saber quem é o joio, eu vou lhe mostrar. Baixa aqui, por favor, Mateus 18:15. Presta atenção. Se o teu irmão, se é Jesus falando, pecar contra você, vá, repreendo. Não gostei do que você fez. Você fez, está errado. Repreende-o em particular. Se ele ouvir, trigo, ganhou o irmão. Porque o trigo peca, mas ele se arrepende e muda. Versículo 16. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Vai de novo, leva 2 testemunhas. Se ele ouvir, trigo. Se ele não ouvir, joio. Aí a Bíblia diz assim, mas se tu for até ele não mudar, se tu for com alguém como testemunha e ele não mudar, se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Igreja, fulano, fica de pé aqui, Jairo, como exemplo. Jairo caiu com Isabelle, é por isso que está no banco, não vai pregar tão cedo. A igreja, para sentar. Aceitou? Está de boa? Trigo. E se mesmo assim ele não aceitar, considere-o como gentil e publicano. Sabe quem é os publicanos? Os que roubam o que é dos outros. Sabe quem é um gentil? Os que vivem no pecado de promiscuidade. Considere-o que nem crente seja.
Nem crente seja. Aí tu pergunta, tu tem coragem de fazer isso? Pergunta para mim se eu tenho. Tenho. Então, como é que você pode dizer que é trigo, que é de Deus, se você já passou 10 etapas dessa na frente e continua no erro, porque quer e consciente? Coloca Provérbios 13:13. Provérbios 13:13. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso. Então, irmão, se tu está na igreja, se Deus te chamou e tu abandona o que Deus te deu para fazer o que não presta, você tem que pagar. Tem que ser tratado com mãozinha na tua cabeça, nem na minha cabeça não. Porque no dia que eu errei, só faltaram bater em mim de pedaço de pau. Por isso que eu mudei. Quem despreza a palavra tem que pagar por isso. Mas os que o temem, o mandamento será recompensado. 1 Timóteo 4:1. Terminando já. 8:45. Deus é bom. Eu pensei que não ia dar tempo. 1 Timóteo 4:1. Do 1 ao 3. Diz assim: ora, o Espírito de Deus afirma expressamente. Sabe o que é afirmar expressamente? É ele dizer assim, ó, é chamar a tua atenção, é gritar na nossa cara. Afirma expressamente que nos últimos tempos, o que é o último tempo na Bíblia? Quando Jesus morre, começa a contar o último tempo. Hebreus 1:1 diz isso. Que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar é se afastar da fé. Alguns sairão da fé do que Deus disse, por obedecerem a espírito enganador e a ensino, deixa aqui, de demônios. Se afastou, saiu da presença de Deus, deixou o teu lugar no reino de Deus, deixou o chamado que Deus te deu. Você está sendo guiado por demônios, espíritos enganadores que estão te enganando, te iludindo, como se a vida que você tem hoje, longe do que Deus colocou você, longe do que Deus te chamou, longe do que Deus te quer. Você está sendo iludido, enganado. Quando você morrer, você vai para o mesmo lugar que esses espíritos vão, porque a verdade está te sendo pregada e você está recusando receber a verdade. Espíritos enganadores, doutrina de demônio, versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentira, dos que têm consciência cauterizada, versículo 3. Proíbe casamento, abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom. Coloca para mim 2 Timóteo 3, primeiro. Os espíritos estão dizendo assim, ó, no coração: o que vale é ser feliz. Assinado embaixo: Satanás e outros 7 demônios. O que vale é ser feliz, né? Vai. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 até o verso 7. Diz assim: olha o que o apóstolo vai dizer. Você precisa saber isso. Saber o quê? Nos últimos dias, mesma expressão, sobrevirão tempos difíceis. 2. Pois os seres humanos serão egoístas. O que é egoísta? É o que eu quero, eu recebo. Não é o que eu quero, vai para lá. Egoísta, só pensa nele. Egoístas, avarentos, tudo é dinheiro, orgulhosos. Nós estamos no meio do orgulho, né? Deus odeia o orgulho e toda forma de orgulho. Odeia, Deus odeia. Orgulhosos. Estamos ou não estamos nesses tempos? Arrogante, sabe o que é arrogante? Esse dia eu estava em casa, um irmãozinho mandou uma mensagem para mim: vou para o culto hoje não. Eu botei amém, irmão. Por quê? Um obreiro.
porque o culto de Santa Ceia passa 15 minutos do horário. Nunca vi culto passar do horário. Arrogância na palavra dele. Logo comigo, viu? É corajoso. Blasfemadores. Fazem piada com o que é sagrado. Então você gosta de imitar gente no mistério, gente falando em línguas. Pare com isso, você está blasfemando, viu? Pare com isso, mude. Desobediente aos pais. Isso aqui não tem, não tem? Nos tempos de hoje? Ingratos. Ímpios. Sem afeição natural. Implacáveis. Ninguém para esses camaradas. Caluniadores. Sem domínio de si. Cruéis. Inimigos do bem. Verso 4. Traidores. Eu nunca vi uma geração para gostar de trair mais do que essa. Atrevidos. Convencidos. Amigos dos prazeres do que amigo de Deus. 5. Eles têm forma de piedade. Tu olha para o camarada, ele é assim, ó. Manso. Quieto. Fala manso. Olha, irmão, é melhor eu estar em casa do que eu ir para a igreja e fazer errado. Aí vai para o inferno, tu que está em casa e o cara que está na igreja fazendo o que é errado. Pronto. Vai os dois. Mas negando o poder dela. Fique longe também. Conhece alguém assim? Fica longe. É para tu passar numa rua e não dar nem a paz do Senhor para ele. Nem a paz. Quem está falando não sou eu. Quem está falando é Deus. Longe. Sabe por quê? Porque essas pessoas, quando para conversar com a gente, o cabo é tão maligno que ele contamina a gente. A gente entra, conversa com ele e vai para casa doente. Ô irmão, por que você não veio hoje? Aí ele começa a falar. Tu sai mal. Porque tu podia dizer uma verdade, mas tu não disse. Para não piorar o negócio. E a palavra dele, parece que quem fala não é ele não, é o demônio. Porque você sai doente. Parece que tu pegou chikungunya, zika, dengue e corona ao mesmo tempo e foi para casa. Jesus está dizendo, afasta desse tipo de gente. Não deixa. Se ele for na tua casa, fecha a porta, joga a chave na fossa. É melhor tu comprar uma fechadura nova do que ele entrar na tua casa para tomar água. Versículo 6. O joio, irmão, é um perigoso. Porque entre estes se encontram os que se infiltram. Ó, o que eles fazem? Se infiltram nas casas. Ele chega na tua casa como amigo, como homem de Deus, como alguém comprometido com a palavra. Se infiltram nas casas e consegue cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejo. Verso 7, para a gente terminar. Que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Abre a porta da tua casa para a gente desmantelar e ir para lá, para roubar a tua mulher e o teu marido. Gente que a gente nem conhece. E os que conhecem a vida dele, é desmantelada. Não queira na sua casa não. Queira não. Diga que não está. Diga que não quer. Irmão, não posso receber não. Pronto. Teve uma vez uma pessoa que falou assim, eu posso ir aí, pastor, eu quero conversar com o senhor daqui da igreja, graças a Deus que não está mais. Eu disse, lá na igreja, aqui em casa não, a gente vai lá para a igreja. Está entendendo, irmão? E para a gente terminar, Hebreus capítulo 10, versículo 26. É 8:52. Ô, coisa boa. 26 e o verso 27. Olha o 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados,
Sabe o que Deus está dizendo? Não é para ninguém orar na sua cabeça, não. Não é para ninguém fazer jejum para você, não. Não é para ninguém fazer propósito para você, não. É para você tirar a máscara, criar vergonha na cara e deixar o pecado. Porque se você não quiser, não tem santo que resolva. Não tem oração que mude falta de caráter. Já não há nem o sacrifício de Jesus na cruz vai te salvar. Versículo 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingativo prestes a consumir os adversários. Olha para esse irmão que está do céu e diga: sai dessa vida enquanto você tem tempo. Em nosso meio, nós temos aqui na igreja, hoje, agora, joio e trigo, porque crescem junto. Mas se essa palavra lhe ofendeu, Jesus disse: bem-aventurado, pode acender aqui, ó. Bem-aventurado é aquele que não se ofende por causa da palavra. Eu quero descer daqui, pisar o pé ali, ir para casa, deitar a cabeça no travesseiro, e se eu não acordar mais, eu quero ter consciência de que o meu papel como pastor e pregador foi feito. Eu deixo para as campanhas, para os irmãos que vêm de fora pregar e abençoar você. A minha função não é abençoar você, é dizer qual é o caminho que se deve andar. Porque se você caminhar pela verdade, a Bíblia diz: as bênçãos seguirão você. Você se torna um imã de bênção. Então, irmãos, o tempo está acabando. Nós não sabemos se amanhã nós vamos estar vivos. Quando eu morrer, eu quero que toque a música Ouço Deus Me Chamar. Eu quero que faça um culto e bota o caixão aqui no altar. E tem que ter palavra de abertura, louvor de oferta, a oportunidade, pregação e no final o velório. Eu já estou logo avisando. Então, nós estamos aqui no meio de tudo isso, sem sabermos o que tem que ser feito. Eu disse aqui semana passada que as igrejas estão repletas de músicos, de cantores, que nem pastor tem. Quem vai corrigir essas pessoas? Quem vai dizer a elas quando elas estiverem erradas? Elas mesmas vão dizer? É eu que tenho que dizer quando é que eu erro? Ah, Rivaldo, mas ninguém está acima de tu. Mas não tenho esposa não? Para puxar a minha orelha? Não tenho os presbíteros não? Jardiel muitas vezes já fez isso. A função deles é essa. Eles são a minha ponta de equilíbrio. Quando eu fizer um negócio que não é correto, chamar a minha atenção. Todos nós temos que ser sujeitos. Sem congregar não há salvação. A porta é estreita, o caminho é estreito. E nós estamos nos encaminhando para o fim. Olha, a qualquer momento a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar. E se Jesus voltasse agora? Se Jesus voltasse daqui a pouco? Então, vamos parar de brincar. Vamos parar de tratar a palavra como se fosse um jogo de adivinhação. Abra aí, irmão, abriu. Caiu aqui. Ah, essa daí foi de Deus. Não, essa não foi não. Toda palavra é inspirada. Vamos parar de correr atrás de profecia. Porque a Bíblia não manda buscar profecia. A Bíblia manda buscar a verdade. Quando você precisar de uma profecia, Deus vai levantar um profeta dos Estados Unidos, vai dar a passagem, ele vai para o Brasil, vai chegar na porta da tua casa, vai bater e vai dizer assim: vim profetizar o que Deus mandou. Precisa ir atrás. Vamos buscar a oração.
A santificação, que a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. O que é santificação? O que é buscar santificação? Hoje eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, mas tem que ter outra coisa, porque se eu tivesse santo assim, eu estava morto. Para a gente estar vivo aqui é porque ainda tem erro para ser corrigido. Então eu tenho que correr atrás. Érica, me diga aí, o que é que tu acha que eu estou fazendo que não agrada a Deus? Me diga aí, Jardel. De vez em quando eu pergunto aos meninos, né? Lá em casa. Essa semana a gente fez uma rodinha de conversa. Eu digo, diga aí a minha aqui. O que é que vocês acham que não está bom, que não está correto? Os meninos tudo com medo, só porque eu sou pastor, não quiseram dizer, né? Mas era para ter dito. Porque a santificação é a gente buscar os nossos defeitos e procurar corrigir. Está entendendo isso aqui, irmão? Pelos frutos os conhecereis. Então, irmãos, se você é um joio, e se você está no caminho da perdição, arrependa-se o mais rápido que você puder. Abandone essa vida enquanto você tem tempo. Abandone esse pecado, essa promiscuidade enquanto há tempo. Se você anda com uma máscara na igreja, mas está na fornicação, está na prostituição, está nos vícios, está nos filmes pornô, está sei lá o que é que está. Procure arrepender-se. O desejo de Deus não é mandar ninguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus deseja que todos nós cheguemos ao arrependimento. Fica de pé nessa noite. Essas amizades, esses amigos, esses lugares que você frequenta, essas coisas que você está trocando pelo reino de Deus, vão te custar muito caro, muito caro. A sua negligência, o seu relaxamento, vai te custar muito caro. Semana que vem eu mudo. A gente acha que tudo que a gente faz de errado não tem consequência. Eu vou ministrar um louvor agora no final, as meninas podem subir. E enquanto eu vou ministrar o louvor, eu queria que você orasse. Eu queria que você pedisse a Deus, Senhor, me dá força para eu sair dessa igreja hoje e botar as coisas no lugar. E botar as coisas no lugar. Me dá força para eu sair dessa igreja hoje. Ô irmão, não é botar a tua esposa, é você que tem que se botar no lugar. É para você, é com você que Deus está falando. Comece a orar e diga assim: Senhor, me ajuda a não perder mais tempo. Porque Deus está te chamando e você não está ouvindo. Deus tem chamado você, tem alertado você, e nessa noite se consolida mais um aviso de Deus para você. Dia após dia, noite após noite, culto após culto, madrugada após madrugada, sonho após sonho, e você não está atendendo ao chamado de Deus. Comece a orar. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Fala com Deus. Meu coração se aperta,
Ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Teu chamado, Senhor, estou correndo ao teu encontro. Deus está chamando você a tomar uma atitude, a mudar essa vida, a voltar para um lugar de adoração, a voltar a cantar, voltar a pregar, voltar a trabalhar na obra, a abandonar o pecado, as más amizades, lugares que não te convêm. Deus está chamando a tua atenção. Atenda ao chamado enquanto há tempo. Enquanto você tem tempo, atenda ao chamado dele. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, meu coração se aperta. Eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta, meu coração, ao ouvi-lo me chamando. Eu sei, né, dá uma dorzinha no coração, mas ele te chama. Ele te chama, filho, sai dessa vida, filho. Vem pra minha presença, filho. Toma uma atitude. Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro, e nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, e nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, e nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não há como rejeitar tua presença, não. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não, não, não há como rejeitar, não há a tua presença. Eu vou, Senhor, tomar a atitude. Eu vou ao teu encontro de vida e paz. Há alguém em nosso meio que ainda não deu um passo de fé. Há alguém em nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor. Há alguém em nosso meio que nessa noite precisa se reconciliar com Deus, que nessa noite ouviu a palavra, que nessa noite precisa renovar a sua aliança, que nessa noite precisa dar um passo de fé. Tem alguém
Em nosso meio, tem uma jovem aqui. Pode vir, vem pra cá. Pode subir. Segura nesse louvor aí até a gente terminar. Tem mais alguém? Tem mais alguém que está afastado? Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Mas hoje Ele te chama. Hoje Ele te chama, Ele tem chamado. Tem mais um aqui? Venha, irmã, suba, chegue. Chegue, irmão Luciano, pra cá, chegue pra cá. Acompanhe sua digníssima esposa. Suba aqui, tem mais alguém? Hoje é o dia. A palavra foi liberada. Deus quer salvar você, mas você precisa dar um passo de fé. Tem alguém nessa noite que quer renovar a aliança ou entregar a vida para Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? O Espírito Santo de Deus está chamando você. Você que precisa. Você que vai tomar uma atitude hoje. Já temos 2 pessoas. Tem mais alguém? Há mais alguém em nosso meio? Eu vou. Dê um microfone desse para o presbítero. Presbítero, vem orar por essas jovens. Aleluia. Estão voltando, estão mostrando. Louvado seja Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Estende todo mundo para cá, igreja, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, que nessa noite de quinta-feira, meu Deus, através da palavra foi pregada. Ela tomou uma decisão de voltar para o teu caminho, para a tua casa e te servir a melhor. Que essa noite, meu Deus, em nome de Jesus, estende tuas mãos sobre ela. Meu Deus, em nome de Jesus, segura ela com as tuas poderosas mãos. Não deixa que o mundo, meu Deus, venha mais enganar ela. Mas que essa noite, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento ela ao Senhor. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também está a tua filha, meu Deus, que tomou uma decisão através da palavra foi pregada. Ela tomou uma decisão de entregar a vida dela para o Senhor. E essa noite, meu Deus, em nome de Jesus, escreve o nome dela num livro, meu Deus, aleluia, da vida e da salvação. Meu Deus, em nome de Jesus, toma ela em tuas mãos essa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, com as tuas santas e poderosas mãos, sustenta ela. Meu Deus, não deixe que o mundo, meu Deus, venha olhar para ela. Meu Deus, não deixe que ela venha olhar para o mundo. Meu Deus, venha enganar ela, meu Deus, com palavra, meu Deus. Louvado seja Deus, mas que essa noite, em o nome do teu Filho, Jesus Cristo, toma ela em tuas mãos, segura ela com as tuas poderosas mãos, meu Deus, em nome de Jesus. Já te apresento as famílias dela, pai e mãe. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa noite, quando tua filha sair da igreja e para chegar em casa, meu Deus, em nome de Jesus, que as famílias delas venham olhar a ela, meu Deus, diferente, mudada, transformada pelo teu poder e pelo teu Espírito. Essa noite te apresento, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: aplauda o Senhor Jesus, aplauda Ele bem forte. Pode sentar, parabéns a vocês.